Olá, queridos, estou passando aqui mais uma vez para trazer uma resposta, para trazer uma explicação, um esclarecimento, baseado num tema que chegou no nosso formulário nesse mês de fevereiro, que é o nosso mês de edificação, de crescimento na fé. E o tema de hoje é baseado em 1 Coríntios 6, versículo 2, que fala de forma específica sobre os santos, sobre os cristãos salvos julgarem o mundo. Primeiro eu vou ler o texto. Vamos ver o contexto e depois eu trago explicação para vocês. Vamos lá? 1 Coríntios 6, do 1 ao 3. Se alguém de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui dos cristãos de Corinto, mencionando que eles, no momento em que Jesus voltar e levar a sua igreja, vão se assentar junto com Cristo no trono e vão julgar inclusive o mundo e os anjos. E o apóstolo Paulo usa essa verdade para levar esses cristãos a pensar no que eles estão vivendo naquele momento. Assim como nós, nos nossos dias, os cristãos de Corinto, tinham demandas, tinham dificuldades, tinham situações que precisavam ser resolvidas entre eles mesmos, e o que costumava acontecer é que eles, em vez de resolver, baseado no conhecimento da palavra, na instrução do Espírito Santo, no bom senso, da vida cristã, eles levavam essas questões para serem resolvidas em tribunais humanos, tribunais de justiça humana. Isso não é necessariamente um problema. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele também diz que nós devemos entender que as autoridades foram estabelecidas por Deus, para o nosso bem. Nós deveríamos então estar debaixo de obediência e dessa autoridade. Porém, nesse momento Paulo está dizendo, olha, essas questões são tão pequenas e vocês estão falhando no julgar essas questões e precisam entender que vocês vão ser designados para julgar o mundo e os anjos. Precisam aprender a julgar as questões que estão aparecendo entre vocês nesse momento. Amém? A questão é bem específica, a pergunta é bem específica, é a respeito dos santos julgarem o mundo. Mas antes de nós falarmos como isso vai acontecer, é bom lembrar, queridos, que esses santos que vão julgar o mundo junto com Cristo, eles primeiro vão passar pelo julgamento. Primeiro, eles vão ser julgados com os mesmos critérios que eles vão julgar o mundo. E para estar nessa condição de auxiliar Cristo no julgamento, eles precisam ser aprovados. É bem importante, queridos, que a gente saiba que a gente não vai fazer isso de forma autônoma. Ou seja, nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui que Jesus mesmo fala que nós vamos nos assentar com Ele no trono. Não é que nós vamos nos assentar sozinhos no trono e fazer esse julgamento a nosso bel prazer, com os nossos critérios, de acordo com o que nós pensamos ou imaginamos. É baseado na palavra de Deus, é baseado na justiça de Deus e não naquilo que nós pensamos. Amém? Vamos para esses textos? Lucas 22, 29 diz assim: E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Essa conexão sempre de sentar-se em tronos e julgar. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ainda em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Amém? Essas menções de assentar-se no trono com Cristo e de julgar estão em conexão. E eu quero mostrar para vocês algo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Ele traz uma advertência a respeito do cuidado que nós devemos ter se nós pretendemos, se nós desejamos estar nessa condição de se assentar com Cristo e julgar o mundo. Aqui em 1 Coríntios 9, 27 ele diz assim: Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A gente se anima, a gente começa a imaginar essa cena, mas primeiro nós precisamos nos dedicar à obediência, a viver a vida de Cristo nessa terra.
para que a gente não seja reprovado e possa estar lá nessa condição. Caso contrário, a gente vai estar no outro lado, né, da mesa, sendo julgado pelos que foram obedientes à palavra nesse mundo. Amém, queridos? Algo bem parecido com o que nós entendemos que vai acontecer nesse momento, aconteceu nos tempos de Noé. Noé não foi um juiz, Noé não se assentou num tribunal, mas a Bíblia diz que Noé condenou o mundo da época. Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 7, para entender como isso aconteceu. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, queridos? O texto diz aqui que na época de Noé, né, as pessoas foram avisadas a respeito de coisas que iriam acontecer, que era o dilúvio, né, que era uma maneira de julgar o mundo que Deus estava prestes a fazer. E Noé, né, creu e obedeceu. E dessa maneira, exatamente dessa maneira, Noé condenou o mundo, pelo seu exemplo, porque as outras pessoas ouviram e viram as mesmas coisas que Noé, receberam o mesmo mandamento e as mesmas instruções que Noé, porém não obedeceram. E o exemplo de Noé condena essas pessoas. E alguns estudiosos dizem que esse julgar que os santos vão fazer sobre o mundo vai ser através do exemplo. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é liberada para mim, para você, para todas as pessoas desse mundo, é a mesma. Os ensinamentos, os avisos, as exortações são as mesmas. Mas algumas pessoas creem e obedecem e vivem a vontade de Deus nessa terra. E pelo seu exemplo, elas tornam as outras indesculpáveis, da mesma maneira que aconteceu com Noé e as pessoas da geração dele. Romanos 1:20 fala algo bem interessante, diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, É algo que Deus está deixando cada vez mais explícito, Nós temos, ouvido e visto Deus se manifestar e, esse exemplo, que nós temos da vida de muitas pessoas e que nós também podemos dar para muitas pessoas, torna aquelas que são desobedientes indesculpáveis. Amém, queridos? Então nós vamos nos assentar em nome de Jesus com Cristo no seu trono e julgar o mundo, mas primeiro vamos passar por esse julgamento, sermos aprovados, e talvez seja essa maneira com a qual nós vamos julgar o mundo, pelo nosso exemplo de vida de obediência e santa nesse mundo. Deus abençoe.